Irmãos e irmãs, iniciemos nossa celebração. Canta. Esse humano proclamou o primeiro aos glórias e nos campos aguardar teu rebanho afinal, tu guardavam da noite o frio também. Natal, 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 vem todo mundo em divino. De repente lá no céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio a terra forte luz, e do céu lhe caiu muitas noites ainda refulgente esplendor. Natal, 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 vem ao mundo redivivar. Tal estrela apareceu e os magos guiou pela estrada Belém rumo certos campos, e chegando ali por fim, a estrela acabou, mesmo assim a luz estava Jesus. Natal, Natal, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na manhã. Caríssimos irmãos e irmãs, felicidade do Natal do Senhor. Esperávamos para essa data. É uma data muito especial para toda a igreja. É uma data em que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor, a natividade. O Verbo divino se faz carne e habita em Deus. Vamos pedir perdão então a Deus, Deus que é nosso Pai, e que Ele possa, nesse Natal, além de nascer em nossos corações, que Ele possa restaurar com seu poder e com sua misericórdia. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós.
sou. Ó Cristo que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Deu. Opa! E o Deus de infinita misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos, agora a gente vai ter a recitação da Calenda. Calenda é uma escrita de Natal, digamos assim, que é a proclamação do Natal. É dito hoje, né, na celebração de hoje, na véspera de Natal, com todas as datas antes do nascimento de Cristo. Então, ouça. 25 de dezembro, primeira lua, tendo transcorridos muitos séculos desde a criação do mundo, quando no princípio Deus tinha criado o céu e a terra, e tinha feito o homem à sua imagem. E muitos séculos de quando, depois do dilúvio, o Altíssimo tinha feito resplandecer o arco-íris, sinal da aliança e da paz. 21 séculos depois da partida de Abraão, nosso pai na fé, dos caldeus. 13 séculos depois da saída de Israel do Egito, sob a guia de Moisés, cerca de 1000 anos da unção de Davi como rei de Israel. Na 65ª semana, segundo a profecia de Daniel, na época da 194ª Olimpíada, no ano 752 da fundação da cidade de Roma, no 42º ano do Império de César Otaviano Augusto, quando em todo o mundo reinava a paz,
Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo santificar o mundo com sua vida, tendo sido concebido por obra do Espírito Santo, tendo transcorrido os 9 meses depois da concepção, nasce em Belém da Judeia da Virgem Maria, feito homem. Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza humana. Glória in excelsis Deo. Vamos agora entrar com o menino Jesus. Oremos. Ó Deus, que fizesse resplandecer esta noite santa com a claridade da verdadeira luz, concedei que, tendo vislumbrado na terra este mistério, possamos gozar no céu sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes como na jornada de Madian. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu-nos um menino, e foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todos. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Cantai e bendizei seu santo nome. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Dia após dia anuncia a sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios. E entre os povos do universo seus prodígios. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador,
que é Cristo Senhor. O céu se rejubila, exulte a terra, acorda o barco que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador. Cristo Senhor. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele nos ensinou, ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertence e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Aleluia. 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 Deus trago a boa nova de uma grande alegria. É que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Este foi o primeiro recenseamento no governo de Quirino, na Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua cidade. Também José subiu da Galiléia, cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da família e descendência de Davi, para se registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, por não haver lugar na sala dos ossos. Naquela mesma região, havia uns pastores no campo, vigiando à noite o rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se diante deles, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Ficando eles muito assustados, o anjo lhes disse: não temais, pois vos anuncio uma grande alegria, que é para todo o povo. Nasceu hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do coro celeste, que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje nasce para nós o Salvador. Eu queria falar que eu estou falando assim um pouquinho mais baixo, por causa que agora são 10h16 da noite, do dia 23, e eu já tinha celebrado essa missa, só que houve um erro na reprodução. Eu tinha gravado na horizontal e apareceu na vertical. E quando aparece na vertical,
nem adianta girar porque ele corta assim, a vertical fica cortada. Então agora eu estou celebrando um pouco mais tarde e um pouco mais baixo, por causa que eu já tinha celebrado, né, incomodei os vizinhos. Então, talvez eu use para fazer alguns shorts, sabe, aqueles vídeos curtos no YouTube para o Natal. Talvez eu use para isso. Mas enfim, hoje nasceu para nós um Salvador. Hoje nós fazemos essa memória do nascimento da salvação, do início da plenitude dos tempos. O Senhor se encarna. Deixa eu só beber uma aguinha. O Verbo se faz carne. E veja, irmão, o Verbo está entre nós. O Cristo está entre nós. E hoje, realmente, o Verbo se faz carne. Porque tudo aquilo que era predito pelos profetas, no tempo do advento a gente consegue ver bem isso. No livro do profeta Isaías, nós vimos muitas vezes o profeta dizendo que viria um Salvador, que viria um homem, aquele que irá salvar todo o povo, que viria um Messias. Irmão, e veio. O Verbo se fez carne. É interessante que Jesus estava numa manjedoura. Ele poderia estar como uma majestade. Veja aqui, ó, a roupinha toda frouxa, né? Toda longa para ele. Ele era simples. E esse é um gesto para a gente entender o que é a simplicidade. Veja, se a gente for nas favelas de hoje, tá? Nas favelas, vou dar um exemplo das favelas. Se a gente vê as crianças, são carentes, são necessitadas, usam uma roupa mais larga porque não tem um dinheiro para comprar uma roupa que serve para elas. Talvez pega do irmão, o irmão tem uma roupa, o irmão não usa porque pega de doação, aí dá para o irmão. Veja, Jesus se manifesta nas pessoas humildes. Essas crianças não têm brinquedo, né? Jesus também não teve. Sim, teve as brincadeiras da época, mas, né? Jesus se faz carne, o Verbo se faz carne, mas ele se torna humilde. Ele se encarna de uma forma humilde. Irmão, esse é o Natal. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Veja, o Papai Noel, São Nicolau, esses dias atrás, estava vendo até, como eu já tinha dito para vocês, eu assisto um canal judeu que fala um pouco das festas, festividades judaicas. Judias é o substantivo feminino de judeu, mas, assim, festas judaicas que não provavelmente, mas com certeza Jesus fez, né? Participou desses ritos. E eu vi um homem, eu pensei que era também guia de Israel. Nada contra, viu?
não peçam minha cabeça, porque eu vou falar. Mas o cara era... O cara era acho que se não for pastor, um pregador de uma igreja evangélica. E aí eu fui pesquisar, sabe, pensando que ele era um guia de Israel. Ou pelo menos que era, sabe, que sabia bastante e que não era nenhum ser, nenhuma autoridade religiosa. Mas aí, vejam no canal dele um vídeo sobre a importância do Natal. Beleza? Eu pensei que era a importância do Natal para o judaísmo. Não era. Ele participou de um podcast. Eu não vou citar o nome dele, mas ele participou de um podcast e nele ele falava sobre o Natal. E numa dessas, só para fazendo toda essa história para explicar uma coisa sobre o Papai Noel. E bem, ele falou um pouco da Páscoa e falou exatamente do Natal. E falou que estava contando. Era um podcast de uma mulher, uma mãe, e falou assim, seguinte, a mãe perguntou, como é que eu falo para o meu filho sobre o Papai Noel? E ele fala que não pode falar que na lata que ele não existe, porque ele existe. Ele era Nicolau, né? Do jeito que ele falou. Aí eu falei, Nicolau, peraí. Se ele não falou São Nicolau, provavelmente não é católico. Porque todos os católicos, nada contra também, se falar Nicolau também, não tem problema. Mas todos os católicos chamam Nicolau de São Nicolau. Porque ele é santo. E contando toda a história, ele chega e fala assim, então, e teve um povo que chamaram o Nicolau de São Nicolau e fizeram de São Nicolau um deus. Olha que esquisito, olha que feio, digamos assim, querendo tomar o lugar de Deus. Olha, agora voltando à questão do Papai Noel, Papai Noel existe? Sim, ele existe. Mas não como o verdadeiro sentido do Natal, viu, criança? Papai Noel existe sim, mas não como o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é o próprio Cristo. E quem é o Cristo? O Messias. Quem é o Cristo? O Salvador. E veja, agora para os adultos. Quando os adultos maiores, né, não adultos, se for adulto também pode ser adulto, mas veja, colocaram que, sim, não citou nomes, mas querendo dizer, então os católicos colocaram o dia de São Nicolau, agora é um santo, é um deus. Veja, e entra naquela polêmica de os católicos adoram imagens, os católicos fazem dos santos deuses, eles adoram os santos. Bem, nós não adoramos santos. Se você é um dos irmãos evangélicos, eu chamo você de irmão, porque você é irmão. Você é um dos nossos irmãos. Se não me engano, já disse São Paulo, nós somos todos irmãos. Entendeu? Então a gente é de diferentes religiões, mas nós somos irmãos. Mas queria dizer que nós não adoramos imagens, não adoramos falsos deuses. Inclusive, uma das histórias da árvore de Natal. O que é a árvore de Natal? Ela, na região lá da Suécia, tinha uma religião, né, da mitologia nórdica. Nessa mitologia, eles adoravam muito as árvores. Mas não se preocupe, as árvores de Natal não são de adoração a falsos deuses. Já foi, mas elas se converteram, digamos assim. Mas
elas, né, tinham uma árvore que era um símbolo do deus Thor. Sim, aquele mesmo Thor da Marvel lá, né, dos mangás, dos desenhos. Sim, esse mesmo Thor. Thor, para quem não sabe, esse personagem é inspirado por um deus, o deus Thor, o deus do relâmpago, o deus do trovão. E essa árvore era dedicada ao deus Thor. Quando, né, a partir de um tempo, nasceu um homem. Esse homem, ele era que cultuava, né, de uma família que cultuava a essa árvore, né? E depois ele foi para um convento, se ordenou, e pelas mãos do Papa Gregório, acho que é Gregório V, acho, não sei, mas pelo Papa Gregório, não sei qual, mas ele foi ordenado bispo e mudou de nome para Bonifácio. É o mesmo São Bonifácio que você conhece. E passou um tempo, ele foi catequizar o povo dessa mitologia nórdica e começou a catequizar, até um tempo que, oh meu Deus, ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso evangelizar. Eu acho que ele não falou isso, mas só para vocês entenderem. Quando ele, né, Bonifácio vai para o meio desse povo, é bem nessa época do Natal. Do Natal pra gente, mas era a época em que se faziam oferendas. Só para você ter uma noção do estilo das oferendas, eles sacrificavam crianças. É meio que a ação do sacrifício de Isaac, sabe? Que Abraão sacrifica o seu próprio filho. É mais ou menos isso. E nessa época, ele vai e fala, olha, não pode fazer isso, né? Vai catequizar, vai falar palavras de conversão, e mesmo assim, ele, na hora que o homem ia impor a faca na criança, ele pega o báculo, que é aquele negócio de pastor, acho, não sei se vai aparecer uma foto aqui, mas ele pega o báculo e defende a criança. E depois ele vai lá e corta a árvore. E de repente houve uma forte ventania e o povo pensou, olha, o deus Thor ficou revoltado com você, agora você vai sentir as consequências. Sabe esses negócios de desenho animado? Mais ou menos isso. E assim, e foi, né? E São Bonifácio cortou essa árvore. E quando ele cortou essa árvore, diz a história, né, o tronco, na verdade, da árvore, ele cortou. E diz a história que ele vê um pinheiro. Quando ele vê esse pinheiro, ele olha e fala, seguinte, esse é o símbolo da fé de Jesus Cristo. A fé que foi passada dos apóstolos. Este é o símbolo da nossa fé. E veja, a ponta desse pinheiro eleva ao céu, onde está o nosso Senhor. Resumindo, é isso. Quando, mais à frente, a gente consegue ver no Vaticano, principalmente, que em cima, no lugar da estrela, é colocada a cruz, né? Por ser no alto do madeiro da cruz, Jesus morre, ou seja, no alto, Jesus padece. E não só por isso, mas é o sinal do cristão. Se aquela árvore é a árvore da vida, é a árvore
né, é uma árvore que simboliza o Cristo, nada mais, nada menos que a cruz, que também é o símbolo do Cristo. Irmãos, e a gente coloca o símbolo também do Cristo, que é a estrela. É interessante ver que, voltando à questão do cara lá, que era pastor, eu acho, de repente, ele fala que a gente adorava em outras palavras, a gente adorava a Nicolau. Irmão, no caso, ou irmã, se a gente adora Nicolau, vocês gostam da árvore de Natal, que foi fundada justamente por São Bonifácio. São Bonifácio é um santo. Por incrível que pareça, vocês gostam da árvore. Eu sei que vocês gostam. Eu já vi em várias igrejas evangélicas, inclusive, que tinha um monte de árvore de Natal. Então, essa é a história. Pode pesquisar. História da árvore de Natal. Você vai ver coisa parecida. Tá? Meu querido e minha querida. E aí, eu venho com uma história dessa. Que defende. Mas, irmãos, não quero mais entrar em polêmica. Agora, deixa para eles. Passei a peteca para eles, já dizia meu pai. Mas, eis o Natal do nosso Senhor. Irmãos, o Natal não é somente o Papai Noel. Papai Noel, ele é um bom velhinho. Ele era Nicolau. Nicolau era um soldado. Ele era um soldado, se converteu ao catolicismo. Foi, durante a época do Natal, como fazia muito frio, ele pedia para fazer as roupinhas e brinquedos e dava para as crianças carentes. E é o símbolo da caridade. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. É a caridade. A caridade de dar tudo próximo. Sim, talvez ele não tenha dado todos os brinquedos que ele tinha para uma criança, mas dar aquilo de melhor que você tem ao próximo. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O Cristo nasce. O Cristo vem humildemente. Veja a humildade dessa criança. Veja a humildade dessa criança. Esse é o Natal. Veja, quem anuncia o Natal do Cristo não é a imprensa, não é a televisão, até porque não existia televisão. Mas vamos trazer para os dias de hoje. Não é a televisão que aciona lá e você consegue ver o nascimento. Irmão, foi anjo. E o que são os anjos? Para quem não crê, são qualquer coisa celeste. Irmãos, foram anjos que o adoraram, foram anjos que proclamaram, seguinte, nasceu o Salvador. Então, irmãos, como a gente se alegrou no terceiro domingo no terceiro domingo do Advento, é necessário que a gente se alegre também, como os anjos se alegraram em ver que o próprio Salvador deles nasceu. O Salvador deles nasceu. O mestre deles nasceu. E não só o mestre deles, como o nosso mestre nasce. Nessa noite do dia 24, Jesus nasce. Jesus vem ao nosso encontro. O Messias vem. Logo mais à frente, nos evangelhos, nós veremos a entrada de Jesus em Jerusalém. O povo aclama Jesus Cristo
com o grito de Hosana. E o que é Hosana? Hosana significa Senhor, vem salvar-me. Senhor, vem salvar. Veja, a gente em toda a Santa Missa pede que o Senhor venha salvar. Aposto que você não sabia dessa. Mas em toda a Santa Missa, a gente pede, vem salvar-nos, Senhor. Vem salvar-nos. Vem salvar-nos. Irmão, que essa alegria invade, que essa alegria possa invadir nosso coração. Porque hoje nasce para nós o Salvador. Ele nasce. Ele vem ao nosso encontro. Ele se faz carne. Amanhã a gente vai ver esse mistério que é a encarnação do Filho de Deus. A gente vai ver o primeiro evangelho de João, onde fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E de repente, né, vou até dar um spoilerzinho aqui para todos vocês, que ó, no princípio era a palavra era Deus, no princípio ela estava com Deus, nela, peraí, no princípio a palavra estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem nada, sem a palavra, foi feito. Irmão, que essa palavra possa invadir no nosso coração e que nós possamos nos alegrar por ver o Senhor e por ver essa imagem, que é a imagem do próprio Deus. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é Deus. Jesus é a salvação. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Vamos fazer um tempo de reflexão. Já a gente vai fazer depois o credo com o sistema de conflito napolitano, que é aquela versão mais longa. E aí depois a gente volta e faz a oração para ele, tá? Irmãos, então vamos fazer agora o creio mais longo. Aí a gente faz a oração dos fiéis e vai para liturgia eucarística. Vamos lá. Professemos então a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos... Convido a você a se ajoelhar. Desceu dos... E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. Podem se levantar. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, vigilantes na chegada do Senhor, e com o coração agradecido, elevemos ao céu nossos louvores ao Pai, que nos concedeu tão grande dádiva, ofertando-nos Jesus, o seu único Filho, e digamos: vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Obrigado, Senhor Jesus, pela vossa igreja, e nos seus pastores e ministros trabalha com fervor e a favor da vida e da salvação. Nós os pedimos, nós os rogamos. Obrigado, Senhor Jesus, pelos leigos e leigas que procuram ser fermento nos ambientes da sociedade e dão testemunho do Evangelho. Nós os rogamos. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Obrigado, Senhor Jesus, por nossa família, e neste Natal quer encontrar-se verdadeiramente com o vosso amor redentor. Nós os rogamos. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Obrigado, Senhor Jesus, pelas pessoas que sabem ser generosas e solidárias, e que neste Natal partilham aquilo que possuem com os mais necessitados e excluídos. Nós os pedimos, Senhor. Nós rogamos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela revelação de vosso amor, presente em vosso Natal. Amor que nos traz a plenitude da vida e da paz. Nós os rogamos. Vinde, Senhor, salvar-nos o vosso. Deus, Pai de misericórdia, a quem sobe os nossos louvores, nós os pedimos tudo isso em nome do seu Filho Jesus, aquele que no seio da Virgem Maria se encarnou. Nós os pedimos em nome do teu Filho Jesus, contigo vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, irmãos e irmãs, olhar para o altar, como eu já tinha dito, olhar para o altar, olhar para onde o Cristo está, onde o Cristo se fará a Eucaristia, onde o corpo, o pão e o vinho se tornam o pão, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esteja Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, na terra e toda para e agora nos apresentar
E para nós se toda uma vida. Bendito seja Deus para sempre. 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 Bendito seja Deus do universo, pelo tempo que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho, que agora nos apresentamos. Para nós que vai toda a salvação. Bendito seja Deus para sempre. 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 Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, na terra e do trabalho, que agora nos apresentamos. E para nós se vai toda uma vida. Bendito seja Deus para sempre. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos o sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam seus dons, e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, o nosso coração estende. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, no mistério da encarnação do vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível aos nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não viu. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só.
Céus e terra proclamam vossa glória, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Espírito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo Senhor, Pai de misericórdia, a quem sobe os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoe essas oferendas. Peço para vocês não se ajoelharem ainda. Essas oferendas apresentadas ao vosso altar, nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Tá o ventilador, porque está muito quente. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Dom Vicente, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e também a São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os santos, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedendo sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas. Podem se ajoelhar. Essas oferendas, fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor. Na noite em que ia ser entregue,
ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, este é o corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão de vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas, que partiram dessa vida, marcados com o sinal da fé, a eles e a todos os que adormeceram em Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mães. João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os ossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Possa o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Com gesto de paz e amor, saúde com a paz do Senhor. Felizes somos nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma só palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, já passamos até da metade do último mês do ano. Bem, não será mais dia 24 de qualquer mês no ano de 2021. Irmãos, sabendo que não vamos ter mais dia 24 no ano de 2021, vamos nessa comunhão, mesmo que seja espiritual, vamos nessa comunhão nos unir com Deus e agradecer por todo esse ano. Eu sei que essa não é uma missa de fim de ano, mas vamos pedir a Deus, vamos agradecer a Deus, porque para a gente ter chegado aqui, irmãos, olhe bem nos meus olhos, para a gente ter chegado aqui, foi um Deus que nos sustentou, foi um Deus que nos salvou, e tanta gente que faleceu nesse ano, que, se não falha a minha memória, ano passado, que foi o estouro da pandemia, a gente perdeu, na minha família, a gente perdeu duas pessoas. Fora que, durante todo esse tempo, a tua família pode ter perdido muitos outros entes queridos. Então, caríssimos, agradeça por você estar aqui. Eu sei, talvez amanhã nós não estejamos aqui, mas hoje, agora, e no agora, a gente possa agradecer a Deus. Às vezes a gente só pede. E na hora de agradecer, nós não estamos aqui. Irmãos,
Que essa comunhão possa nos restaurar. Que nessa comunhão possa estar o próprio Deus. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Nasceu o grande rei, nasceu a esperança, nasceu a alegria, nasceu o Salvador, nasceu o grande rei, nasceu a esperança. Nasceu a alegria, nasceu o Salvador. Os reis o encontraram, presentes o ofertaram, e todos os anjos do céu adoraram, um canto novo a ele entoaram. Glória excelsis Deo, glória excelsis Deo, glória, glória. Nasceu o grande rei, nasceu a esperança, nasceu a alegria, nasceu o Salvador. Presentes o ofertaram, e todos os anjos do céu adoraram, um canto novo a ele entoaram. Glória excelsis Deo, glória excelsis Deo, glória, glória, glória. Oremos.
Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nosso Salvador, dai-nos alcançar por uma vida santa o seu eterno convívio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, agora a gente vai ter a bênção. Em seguida a gente vai para o presépio que está aqui do lado. A gente vai colocar o menino Jesus no presépio. Assim a gente já vai encerrar a missa por aqui. A missa vai terminar com a bênção. Continua aqui. A gente vai colocar o menino, incensa e volta, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de a cada antífona, a gente responde amém, ok? O Deus de infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho expulsou as trevas do mundo e com seu glorioso nascimento transfigurou essa noite santa, expulse dos vossos corações as trevas dos vícios e vos transfigure com a luz das virtudes. Amém. Aquele que anunciou aos pastores, pelo anjo, a grande alegria do nascimento do Salvador, derrame em vossos corações a sua alegria e vos torne mensageiros do Evangelho. Amém. Aquele que, pela encarnação de seu Filho, uniu a terra ao céu, vos conceda sua paz e seu amor, e vos torne participantes da Igreja Celeste. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Graças a Deus. Vou deixar esse meninão aqui e aí a gente já vai, tá? Aí a gente vai cantar um canto bem bonito que eu acho que todo mundo conhece, né? E todo mundo conhece o Noite Feliz. Acho que todo mundo conhece o Noite Feliz, né? Então, aí da sua casa mesmo, bora cantar esse Noite Feliz. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lava Jesus, nosso bem. Dá-me paz, ó Jesus. Dá-me paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar
Aos pastores, os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus. E agora o nosso presépio, ele ganha mais um personagem. O personagem do menino Jesus. A gente esperou por todo esse tempo do advento, esse momento. O momento que a gente coloca esse Cristo. O Cristo é a nossa salvação. O Cristo entra em um cenário muito bonito, mostrando pessoas. Isso aí, só são pessoas, são imagens. Mas é a cena da salvação. É a cena do nascimento de Cristo. Desejar, eu, Lucas, quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, que Deus possa renascer em nossos corações. Amém? Irmãos, fiquem com Deus. Lembrando que dia 28 a gente se encontra, se não amanhã, acho que é. Se não amanhã, dia 28, a gente se encontra, tá? Um beijão e um Feliz Natal. Noite feliz.